Sara FM, a rádio mais ouvida. Sara FM, a rádio que dá prêmio. Sara FM, a rádio mais ouvida. Sara FM, 106.3. Sara. 2h33. A partir de agora, Momento do Presidiário. Para levar uma mensagem de paz ao seu coração. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Caiçara FM, a você que nos ouve aí no outro lado dessa emissora, né, das ondas amigas dessa emissora. Meu boa tarde a todos, eu sou Cláudio Damasceno, coordenador do grupo da UNP aqui na cidade de Morada Nova. Estamos começando com o programa Momentos do Presidiário, onde estaremos levando testemunhos, louvores, com a palavra da tarde, a oração do copo com água. Você que está com um problema de enfermidade, prepare o seu copo com água. No final dessa programação, nós estaremos apresentando a Deus para que seja consagrado, e você bebendo dessa água consagrada, o milagre ele venha a acontecer. Quero deixar aqui, no início já da programação, uma boa tarde aos ouvintes do programa de todos os domingos, né? Ao seu Baru e família ali no Açude Velho, a dona Marli lá no distrito de Lagoa Funda, que é também ouvinte da nossa programação todos os domingos à tarde, ao meu irmão Clauteni ali no sítio Lagoa Verde, a dona Inês ali no Parque de Exposição e os seus filhos Edinaldo e Erinaldo e famílias, também ao Claudeni, meu irmão ali no Parque de Exposição, a dona Ivonete lá no Poço da Pedra Roldão, né, que todos os domingos participa aqui do programa Momento do Presidiário, a Jandiere Oliveira, né, em Pacatuba, e o Luciano Araújo. Esses são os ouvintes da nossa programação. E ali na linha base de cima, nossos amigos Robério, né, e o seu filho, a dona Genesi, o Jardel, esposa e filhos, família, né? A todo o povo querido ali da linha base de cima, onde acho que há quase 10 anos nós fazemos trabalho por ali, pelaquela região, e sempre que nós chegamos ali, nós somos bem recebidos por aquele povo tão querido e tão acolhedor, né? E o meu boa tarde vai para todos eles, né? E aos demais, a dona Genesi, a Heleneide, né? A Heleneide, uma boa tarde também para ela. E a todo o povo querido ali do núcleo de oração da Igreja Universal ali na linha base de cima. E aos irmãos da Igreja de Cristo, aos irmãos da igreja que o radialista Roberto Carlos frequenta, né? É membro de lá, que eu não lembro o nome da igreja agora. Mas boa tarde a todos os irmãos, né? Também aqui no centro da cidade. Meu boa tarde a todos. Vou deixar aqui o louvor inicial do programa Momento do Presidiário e daqui a pouco eu retorno com essa programação. Fique com esse louvor de abertura do programa. E no nosso programa hoje temos uma carta de uma mãe que manda notícias de casa para o seu filho que se encontra atrás da grade. Filho, eu recebi a sua carta, a saudade grande nem me fala. Eu te prometo que em breve eu vou aí pra te visitar. A gente tem orado por você e eu sabia que Deus ia responder. Domingo apresentei a sua foto, orando de joelhos fiz um voto pra você voltar pra gente, mas que fosse diferente. E olha só o que aconteceu. Meu
Deus, que alegria, você se converteu. Filho, eu aprendi a usar a fé, e é por esse motivo que ainda estou de pé. Não desanima, vamos guerrear, pois em breve a gente conta o testemunho em cima do altar. Todo dia escondido sua cama, seu irmão mandou dizer que ainda te ama. Nós acreditamos em você, tudo é possível ao que crer. Filho, nós estamos aqui te esperando, a família por você está orando. Sempre que puder, leia a Bíblia, nela você vai achar saída para o que precisar. Estamos de volta com o programa Momento do Presidiário. Um abraço, né, e uma boa tarde para a dona Silvia Lemos, né, e o seu João ali, deixa eu ver aqui, na Lagoa das Carnaúba, né, e todo o povo querido ali daquela localidade que não conheço, mas espero que em breve tenha a oportunidade de conhecer, né, essa localidade, Lagoa das Carnaúba, e esse povo querido que ali reside, né. Meu boa tarde a todos, que Deus abençoe a vida de todos e peço que continue conosco nessa programação. Prepara o seu copo com água, aguarde o momento da palavra, né? Prepara a sua Bíblia aí para o momento da palavra, e Deus vai levar através dessa programação uma bênção, né, para o seu lar. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que permitiram que essa programação chegasse até o seu lar, até a sua família, né? Só tenho a agradecer a todos por essa receptividade, né? Eu quero deixar aqui uma reflexão sobre família, né? Nós sabemos, pessoal, que a família, ela é um projeto de Deus, mas hoje tem se desfeito as famílias com muita facilidade, diferente do tempo dos nossos pais, né? Que ficavam velhinhos, casados, né, juntos. Hoje os casamentos têm se destruído com muita facilidade. As pessoas não têm valorizado a bênção do altar, têm desprezado a bênção do altar, melhor dizendo, não têm valorizado a família, os filhos. Eu, na minha opinião, acho até um certo egoísmo, porque o adulto, o ser humano adulto, ele só pensa na sua alegria, no seu prazer, na sua felicidade, e esquece que no meio de uma separação tem os filhos que são os maiores prejudicados, né? Por isso que nós consideramos a família um projeto de Deus, e quando Deus projeta algo, não é para ser desfeito, né? Aquilo que Deus une, o homem não separe. Mas hoje a gente tem visto muitos casais, né, se separando por qualquer motivo, né, por qualquer coisinha. Não é assim, né? A única coisa que a Bíblia fala, aceita, né, no caso da separação, é no caso de traição. E Deus ainda dá uma oportunidade, se quiser perdoar, que perdoe, né? Só que essa segunda opção para mim não é válida, porque eu entendo assim, se a pessoa trai, é porque ela não ama a outra pessoa, né? Ela já quebrou a aliança. Então, uma aliança quebrada, se você quebrar uma aliança normal e você for tentar emendar ela, soldar ela não vai ficar do mesmo jeito, não é assim? Então eu penso assim, uma aliança quebrada não é a mesma coisa. Então vamos valorizar mais o casamento e vamos ouvir aqui esse áudio para que venhamos refletir nessa mensagem. Família. O que está acontecendo com as famílias? A felicidade é um fato ou uma ficção? Segundo estatísticas, há mais divórcios do que casamentos. Parece até que se tornou impossível a convivência familiar. Mas talvez pense,
Será que existem conselhos práticos e confiáveis para as famílias? Veja o que a Bíblia ensina. Aqui no livro de Colossenses, o capítulo 3, versículos 18 ao 21. Esposa, esteja sujeita ao seu marido, assim como é apropriado no Senhor. Marido, continue a amar a sua esposa e não se ire amargamente com ela. Filhos, em tudo, sejam obedientes aos seus pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não desanimem. Que conselho prático! Seja sincero, será que este conselho tem sido aplicado na família? Amar e respeitar a esposa e o marido? Filhos obedientes e pais dedicados? Aqueles que aplicam tais conselhos, com certeza, têm uma família mais forte e mais feliz. Leia a Bíblia diariamente e conheça os conselhos de Deus para todas as famílias. Assim alcançará o objetivo, uma família unida e feliz. Se gostou, pode compartilhar, porque os seus amigos e a sua... Estamos de volta. Você vê, pessoal, que a palavra de Deus, ela dá conselhos, né? Dá conselhos tanto para o marido, como para a esposa, como para os filhos, como para o pai. Quer dizer, Deus ele dá, vamos se dizer, uma receita a todos os membros da família para que a família não venha se destruir, né? Então, se tivermos o hábito de ler a Bíblia e colocar em prática esses ensinamentos que Deus nos ensina, só que o ser humano é o ser humano, né? O ser humano consegue ser extraordinário no que se trata a desobedecer a Deus. Isso eu falo todos os seres humanos, até me incluindo no meio, que sou ser humano também, né? Então, o lado humano, se a gente for ceder os desejos, os intentos do lado humano, a gente não vai obedecer a palavra de Deus. Mas se seguirmos essa receita que a Bíblia ensina, a esposa, o marido, o pai, os filhos, quer dizer, a família, Deus dá conselho para a família toda se manter unida, né? Porque família é um projeto de Deus, pessoal. Então, se você está aí pensando em separação, desista, se sacrifique para restaurar esse relacionamento. Claro, a separação é mais fácil, né? Mas vai trazer mais transtorno. Então, eu aconselho a você lutar pelo seu casamento, pelo seu relacionamento, pelo bem dos seus filhos. Porque o que temos visto, pessoal, talvez você diga assim, obreiro, o programa Momento Presidiário hoje está diferente. Não, está do mesmo jeito. Porque se você ainda não refletiu, a maior quantidade de pessoas que estão na vida errada, no crime, estão atrás das grades, são pessoas, não estou generalizando, tem pessoas de todas as classes sociais, mas uma família desestruturada, né, é um caminho fácil para a vida errada. Porque se o filho não achar no seu lar, na sua família, uma fortaleza, ele vai buscar lá fora. E os amigos, entre aspas, estão lá preparados para dar conforto a ele, para dar alegria a ele, para dar conselhos, mesmo que negativos, para ele. Conselhos que ele deveria receber dos seus pais. Não é verdade? Quero deixar aqui uma boa tarde ao Rafael Rabelo, né, que é ouvinte do nosso programa de todas as tardes, todos os domingos à tarde. A dona Merilane Freitas, ela diz boa tarde, peço oração pela minha família, Mariana, Jéssica, Jonas Freitas, Manuel Jacinto, Stephanie Rodrigues, especialmente para o meu filho que se encontra preso, Francisco Jefferson.
Amém, dona Merilane. Nós estamos em oração e vamos continuar em oração. Pode ter certeza, persevere na fé da senhora e a senhora terá a vitória da senhora. Eu vou deixar aqui um louvor, né, para que venhamos nos alegrar aqui, porque louvor é algo que alegra a alma, né, alegra o coração do ser humano. Então fique com esse louvor, daqui a pouco eu retorno com essa programação. Eu sei, mais multidões, tocarei em muitas gerações. Eu sei, mais multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo algo, viúva, filhos pais, tão longe do Pai, consolados e choram, libertar os cativos, preparar salvação, eu vejo alvos, viúvas, filhos fracos, tão longe do Pai, consolados que choram, libertar os cativos. Eu sei, mais multidões, tocarei, e muitas gerações. Eu serei, mais multidões, tocarei, e muitas gerações. Eu serei, mais multidões, diga isso, tocarei. Eu serei, tocarei. Em muitas gerações, eu serei, mais multidões,
nós. Eu sei, tocarei. É tudo que o Senhor quer pra mim e quer pra você. Sabe o que o mundo está esperando? Não é um artista, não é uma estrela, não é uma grande celebridade do mundo gospel, não é uma grande celebridade do mundo evangélico. Não é isso que o mundo está esperando. O que o mundo está esperando é um referencial da glória de Deus e do caráter de Deus. Pessoas que querem ser pais de multidões, e que toquem nas suas gerações, que marquem as suas gerações. Sabe, nós temos 3 filhos: Asaf, Abner e Mariá. Esse é o fruto do meu relacionamento com a minha esposa. Sabe, o fruto do seu relacionamento com Deus tem que ser filhos. Você tem que gerar filhos para Deus. Quando você não gera filhos para Deus, o seu relacionamento com Ele é um relacionamento estéril. É como um útero seco que não gera ninguém. Sabe, o que precisa ser gerado nessa nação não é um fã-clube evangélico, mas o que precisa ser gerado nessa nação são homens, mulheres, jovens, crianças cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Pessoas que querem marcar a sua geração, pessoas que querem pagar um alto preço para que o Pai se alegre. Porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu, há festa no céu, há festa no céu, há festa no céu. Se você entendeu isso, levante as suas mãos, diga: eu sei. Muitas gerações, eu sei, tocarei em muitas gerações. Queremos, Senhor, marcar a nossa geração. É verdade. Isso que esse cantor aí falou, né? Esse rapaz aí cantou esse louvor é a mais pura verdade. Quero deixar aqui boa tarde a todos vocês que chegaram agora nessa programação e desejo, né? Peço, intercedo a Deus que abençoe a vida de todos, que essa programação não tenha ido até o seu lar à toa, tenha ido com a presença de Deus para abençoar a sua família, os seus filhos, o seu casamento, como estamos falando de casamento hoje, né? Boa tarde aqui para a Eliane, esse outro nome eu não consigo dizer. Boa tarde, PR, né? Eu sou apenas um simples obreiro da Igreja Universal, mas obrigado pela consideração, né? Nosso pastor, que eu quero deixar aqui meu boa tarde, né? O pastor Cláudio e ao pastor Elter, né? Que estão à frente dos trabalhos da Igreja Universal aqui na cidade de Morada Nova. E boa tarde também ao corpo de obreiros. Se eu for dizer o nome aqui, são 30 obreiros ou mais. Mas meu boa tarde a todos. Aos evangelistas, ao grupo de evangelização, ao grupo jovem, né? O FJU, né? Um grupo de jovens. Que Deus abençoe cada vez mais a vida desses jovens, que eles venham perseverar na fé e nascer do Espírito Santo. Meu boa tarde ao grupo Calebre, né? O grupo da terceira idade, que são firmes e fortes no propósito deles. Nunca vi tanta energia como tem o grupo Calebre, né? As pessoas da terceira idade. Se os jovens vacilar, eles colocam o jovem no bolso, porque é uma energia que não tem igual, né? Para a idade deles é uma energia que não tem, que não dá para avaliar. Mas meu boa tarde
a todos os grupos, quase que não sai, a todos os grupos da igreja, né? Se eu esqueci alguém, algum me perdoe. Aliás, eu esqueci, né, o grupo da UNP, né? Boa tarde a todos os voluntários do grupo da UNP, da cidade de Morada Nova, de Limoeiro do Norte, né? Um abraço ao seu Pedro, que é o coordenador do grupo da UNP na cidade de Limoeiro do Norte. Boa tarde a você de Russas, Tabuleiro, Limoeiro, já disse, né? Quixadá, Nova Jaguaribara, Jaguaretama, né? Boa tarde a todos da região, né? Das cidades circunvizinhas e também de todos os distritos. E se eu for dizer aqui, são muitos, né, que eu estava vendo esses dias. Morada Nova está em 6º lugar do maior município, né, do estado do Ceará, né? Até um tempo atrás era o 4º, mas está em 6º, né? 6º maior município do estado do Ceará. Então é uma imensidão, né? Andando por esses distritos, a gente vê quão grande é a cidade de Morada Nova. Eu vou deixar um testemunho abençoado para que você venha refletir como Deus trabalha na vida daquele que se deixa ser tocado por Deus. Porque para Deus agir na sua vida, na minha vida, na nossa vida, pessoal, precisa que nós venhamos deixar. Deus não invade a vida de ninguém. Para Ele agir na sua vida, na minha vida, Ele precisa da nossa permissão. Boa tarde aqui a Lia Lima, que está nos acompanhando aqui através do Facebook, Cláudio Damasceno, né? Meu boa tarde a você que nos acompanha através do Rádio Convencional. Fique com esse testemunho. Daqui a pouco eu retorno com essa programação. Eu tenho 26 anos, sou empresário. E a minha história começa desde a infância. Minha família sempre foi cristã. Eles me ensinaram desde pequeno que a palavra de Deus era o principal caminho. Na minha infância, devido eu querer as coisas fácil demais e rápido demais, começou a despertar um desejo maligno de fazer coisas erradas. Então foi aonde que eu entrei para a criminalidade e cometi meu primeiro roubo, meu primeiro furto. Eu tinha os bens materiais, mas eu era infeliz. No momento que eu estava com meus amigos, com meus colegas, eu me divertia, eu ria, eu virava as noites. Mas quando eu chegava na minha casa, eu era triste, solitário e vazio. Eu não tinha paz. E sempre Deus me chamava, sempre Deus me mostrava que tinha um caminho, porque quando os meus pais me chamavam para ir para a igreja, eu falava que não. Esbravejavam, falavam, não me chama mais, eu não quero ir mais. E no crime, cada vez eu roubava mais, cada vez eu saía mais, cada vez eu me envolvia com coisas piores. Independente se tivesse que torturar alguém, judiar de alguém, para obter o lucro, a gente não pensava, não tinha limite. Foi quando pela primeira vez eu fui preso. Todo mundo pensou, poxa, agora ele foi preso, ele vai parar. Ali que piorou. Eu fui alimentando mais o meu ódio, conheci pessoas piores lá dentro, e foi onde que eu fiquei 2 anos e 6 meses da minha vida neste lugar. E por um momento eu falei assim, poxa, se eu pudesse voltar para casa do meu pai que era Deus. Eu lembrei daquela passagem do filho pródigo. Eu dobrei o meu joelho e falei, meu Deus, eu não quero mais nada dessa vida. Eu não quero dinheiro, eu não quero carro, eu não quero mulher, eu não quero mais nada. Eu só quero que o Senhor salve a minha alma e me dê um pouco de paz. O meu pai foi trabalhar, eu falei, pai, deixa eu ir com o Senhor. Ele falou, filho, mas eu não tenho para te pagar o dinheiro que você quer receber, né? O meu trabalho é humilde. Eu falei, não tem problema, nem se eu for ganhar 10 reais, mas é honesto, eu quero trabalhar. Já despertou um desejo de mudança, eu já não quis mais fazer coisa errada. No final do trabalho, ele falou, filho, hoje é quarta-feira. Eu falei, é. Aí ele falou, filho, você quer ir para a igreja comigo? Eu falei, poxa, por que o senhor não falou isso antes? Eu tô querendo o dia todo ver esse convite. Eu quero sim. E eu entrei na igreja, tinha um pastor, lembro até hoje. Ele estava com um cálice de suco de uva, estava tendo um propósito forte na igreja. Ele falou, você que quer entregar a vida para Jesus, estava nesse momento já. Você que quer entregar a vida para Jesus, Jesus vai te lavar, vem aqui na frente. Faz esse propósito com Deus. Eu falei, meu Deus, a partir de hoje eu vou fazer esse propósito, não quero mais minha vida errada. Mas é o seguinte, se o Senhor existe, minha vida vai mudar.
E ali ele me ungiu, e ali eu busquei, foi maravilhoso, eu falei com Deus. Eu vi a presença de Deus ali, eu sabia que ele estava, eu não via, eu não senti nada. Mas eu tinha certeza que ele era comigo dali pra frente. Eu não tinha mais nada, mas eu tinha fé. E ali eu comecei minha vida com Deus. Comecei a batalhar, a lutar e obedecer de pouco a pouco as palavras que Deus dizia. Eu lembro até hoje a pregação, naquele dia ele estava falando que Elias, ele no deserto recebia carne dos corvos. E ali pra mim era como se fosse isso. Que eu ia estar no deserto, na luta, mas Deus ia me sustentar. Foi aonde que já na outra semana eu me batizei nas águas. E eu assisti na programação do bispo, pelo YouTube, pelos canais da rede social, pela rádio. Eu comecei a buscar o Espírito Santo dentro de casa e foi onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Ali eu tive um encontro com Deus, tive a certeza que Deus era comigo. E o meu maior valor, o meu maior tesouro é o Espírito Santo. Aonde eu vou, minha família fica feliz em me receber, que antes ninguém gostava de estar do meu lado. Hoje é totalmente diferente, tudo mudado. O maior poder do Espírito Santo na nossa vida é que ele aconselha. Sem o Espírito Santo a gente não tem esse conselho, a gente obedece só essas vozes ruins. O Espírito Santo é aquele que fala, não, tenha paciência, não faça isso, pensa, calma. E ele atua dessa forma. A Universal foi uma mãe para mim. Todos os dias eu aprendo. Os pastores, de uma forma sincera e sem rodeio, falam a verdade, a que tem que ser dita. Inspirado pelo Espírito Santo, a palavra, os votos de fé, tudo. Porque está descrito na Bíblia, na palavra de Deus, que a nossa fé sem obras ela é morta. E lá na Igreja Universal a gente aprende bastante a usar a fé através da obra de Deus. Então ensino os caminhos certos que a gente tem que seguir. Pois é, pessoal, aos ouvintes dessa programação, veja a importância de convidar uma pessoa para buscar a presença de Deus, né? O Espírito Santo estava exatamente hoje falando para os grupos, né? Para que no próximo domingo cada um levasse uma pessoa com ele para a igreja, com ele ou com ela, porque Deus, ele nos dá, pessoal, o Espírito Santo, não é para que a gente viva alegre, viva bem, viva feliz também, mas não é só para isso. O Espírito Santo é para que nós venhamos ganhar almas, né? Levar pessoas a conhecer aquele Jesus, o Senhor Jesus que nós conhecemos, levar pessoas a sair da vida sofrida a qual um dia nós vivíamos, eu vivia, né? Então veja a importância do convite. E pessoal, a pessoa que não conhece a Deus, ela convida as pessoas para ir para uma festa, para uma balada, para uma seresta. Não que eu tenha exatamente algo contra, mas que isso não vai alegrar, isso não vai mudar a vida de ninguém. É uma alegria momentânea, eu digo isso por experiência própria, porque eu ia para as festas, mas era uma alegria naquele momento que estava com a cara cheia de bebida, cheia de álcool. Quando eu voltava para casa, bebendo ali com os amigos, era uma alegria, mas era passageira. Quando eu voltava para casa, aí batia o vazio, a solidão, né? O vazio era o quê? A falta de Deus, que aquela balada, aquela festa não preenchia, né? Então, as pessoas que não conhecem a Deus, ela convida, né? Semana passada mesmo, me fizeram um convite para ir para uma seresta, né? A pessoa não sabe que eu sou cristão, né? E chegou para mim no trabalho e me convidou, falou assim, vamos para a seresta comigo? Eu falei, não ando seresta. Ah, você não bebe não, né? Eu digo, não. Mas as pessoas do mundo, elas convidam as pessoas para buscar uma suposta alegria que eles acham que vai trazer. Não é por maldade. Essa pessoa me convidou querendo me levar para uma diversão, para uma alegria, né? Que ele acha que é a alegria que vai preencher. Mas eu conheço a verdadeira alegria, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não deixa de convidar uma pessoa para buscar a presença de Deus nesse domingo ou nessa semana. A semana toda nós temos reuniões ali na Igreja Universal do Reino de Deus, ali na rua Cipriano Maia, número 357, ali ao lado da varanda da Salina, né? Morada Nova é pequena, todo mundo conhece, todo mundo sabe aonde se encontra a Igreja Universal do Reino de Deus.
A Eliane diz que é do Calebre, né? Amém, tá ligado, né? O que eu tava falando aqui, os Calebres são os verdadeiros guerreiros. Quero mandar aqui uma boa tarde também para Thelma Lopes, que está nos acompanhando aqui através do Face. Cláudio Damasceno, o Divalci Ferreira Nobre, meu boa tarde, que Deus abençoe a sua vida. Se eu não me engano, esse Divalci, eu não estou vendo a foto direito, mas acredito que seja um colega de trabalho, né? Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui a participação da dona Conceição Saldanha, que é voluntária do grupo da UNP, e logo após eu volto com a palavra de Deus, que já estamos nos aproximando do finalzinho dessa programação. Fique aqui com a dona Conceição Saldanha. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Conceição Saldanha, sou colaboradora do grupo da UNP, da Igreja Universal de Morada Nova. Hoje eu vou aqui dar uma palavrinha para vocês, buscar ser um pouco breve. E desde já que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos que estão ouvindo a programação da UNP, abençoe a cada um dos familiares, dos internos, que o Espírito Santo de Deus venha ao encontro de cada um nesse momento. E a palavra que eu tenho para vocês hoje é a leitura de um versículo do Salmo 29. Quem tiver a Bíblia pode conferir aí em casa ou tiver no celular, né, para poder conferir. E eu desejo que vocês venham ler o Salmo completo, o Salmo 29. Mas eu vou ler um versículo que diz assim: a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O significado de Cádiz é um lugar importante, né? Quer significar que é um lugar importante. Muitas vezes nós estamos passando por um deserto, por uma situação difícil. Muitas vezes nós estamos passando por uma situação que, aos nossos olhos, nós não conseguimos imaginar saindo daquele momento, daquela situação que nós nos encontramos momentaneamente. Mas quando nós... É no deserto, muitas vezes, que quando nós nos voltamos para o Senhor, realmente buscar a palavra, deleitar na Bíblia, nós buscarmos o sobrenatural do Senhor, de intimidade, que é isso que Jesus quer, intimidade com Ele. Ele é o nosso amigo, Ele é aquele amigo fiel, que não existe mais ninguém fiel mais do que Jesus, que está conosco em cada momento, em cada situação. O que basta é nós buscarmos essa fidelidade, que nós buscarmos essa comunhão com o Senhor. Não existe mãe, não existe pai, não existe filho, não existe amigos, não existe ninguém, não existe patrão, não existe ninguém que tenha mais intimidade, que tenha mais fidelidade do que Jesus para conosco. Claro, Deus usa as pessoas, né? Que nós amamos, que muitas vezes as pessoas que nós nem o conhecemos, mas Jesus usa para nos abençoar, né? Como a palavra de Deus diz que o Senhor chegou a usar até uma jumenta. Imagine nós, Ele que criou os céus e a terra, que criou os animais, que Ele é o nosso Criador, o Criador de tudo, de toda a nação, desde que seja bom ou não, né? O bem ou o mal, mas Ele criou e o mal Ele permitiu, né? Então, assim, porque nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Então, tudo é a permissão. Mas, quando nós clamamos no deserto, o Senhor nos escuta. Nós devemos termos a certeza que o nosso Senhor, majestoso, poderoso, é altíssimo, né? E grandioso. Nosso Pai Celestial, Ele faz um extraordinário em nossa vida. Quando nós buscamos a ouvirmos a palavra do Senhor, Ele nos faz coisas grandiosas. Ele é surpreendente ao que nós possamos imaginar. Ele é o Deus do impossível, né? Não existe outro Deus maior do que a soberania dele. Então, eu não sei quem está ouvindo essa programação, quem está ouvindo esse rádio nesse momento, o que é que está passando na sua vida. Mas eu tenho aqui uma palavra, um salmo que eu vou pedir, que é o 29, como eu falei, para vocês procurar ler. Procurar ter hábitos de ler todos os dias a palavra de Deus. Começa pelos salmos. Não é fazer por descargo de consciência. Hoje eu vou ler a Bíblia. Não.
vem, pega a Bíblia, fecha os olhos, pega num momento que esteja só você e Deus, pede para que Deus venha falar com vocês e Deus vai falar através daquela palavra, certo? Então, busque congregar também em uma igreja. Se não está com força para ir, ore, peça a Deus. Eu tenho pouca fé. Pois vamos fazer o seguinte, pede a fé em Deus que Ele nos dá. A palavra de Deus diz que quando nós pedimos fé a Ele, Ele nos dá. No momento dEle, no tempo dEle, abaixo nós buscarmos, certo? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. O pedido de salmo para que vocês não ler, que nenhuma situação que nós estamos vivendo momentânea significa o futuro que nós iremos ter, mas esse futuro pode ser mudado, pode ser transformado com o poder de Deus, né? Isso vai depender de nós. É no nosso tempo? Não, é no tempo de Deus. Apenas nós temos que confiarmos e não desistirmos, porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é no momento certo, na hora certa. Tem uma frase que diz muito assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, a frase não é bem assim diante da palavra de Deus. Deus sabe o momento certo e a hora certa. Nós que somos acostumados por rapidez, por querer que as coisas se resolvam no imediato. Por exemplo, quando você pergunta algo ao teu filho, você quer a sua resposta imediata, ou um carão, ou uma conversa com o marido, ou um amigo, etc, etc. Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp. Você quer saber da informação, pergunta se logo quer saber. Mas Deus agindo na nossa vida não é assim, né? Tudo é no tempo dele. O que nós devemos é crermos e acreditarmos. Então, que Deus abençoe a todos, a cada um de vocês. Hoje nós temos reunião na Igreja Universal, às 18 horas. E que fique à vontade para vir mais uns dias da semana. Temos culto todos os dias, certo? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo visite, que transforme esse dia em uma bênção. E que tenha uma semana abençoada, cheia de resposta, de comunhão com Cristo. Que Deus venha abençoar tremendamente. Uma boa tarde a todos. Estamos de volta com o programa Momentos do Presidiário. A dona Merilane fala aqui, eu também faço parte do grupo da UNP, pois sou mãe de um detento, né? Sim, a dona Merilane também, ela faz parte junto conosco, né? Do grupo de famílias, do grupo de familiares da UNP. Boa tarde aqui por Vanderberg e Diana, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Que virou o ano na presença de Deus com a gente ali na Igreja Universal, né? Eu vi vocês lá na passagem do ano, na virada do ano. Não tive a oportunidade de falar com que era muita gente, né? Mas eu não deixei de observar que vocês estavam lá com a gente, virando o ano, né, na presença de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos aqui ao momento da palavra, pessoal, para que venhamos finalizar essa programação. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. A palavra de Deus nessa tarde, para o nosso entendimento, né, para a nossa reflexão, fica no livro de Atos 16, versículo 27, que fala sobre a convenção do carcereiro, né? Do carcereiro. Quem conhece essa história sabe, né, que Paulo e Silas foram aprisionados, não vou ler todo porque muita coisa, né? Nós já estamos pertinho do final do programa, mas Paulo e Silas foram presos, né? E lá Paulo e Silas oravam, cantavam e louvavam a Deus. E as portas do cárcere se abriu, né? E aí vem a parte do carcereiro, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz e dizendo: não faças nenhum mal,
que todos aqui estamos. Amém, pessoal? Quero deixar aqui bem claro, né, que as portas do cárcere se abriram, pessoal, fisicamente, não foi para eles fugirem, né? Esse ocorrido também abriu-se a porta espiritual, que levou à salvação, não só do carcereiro, mas de toda a sua família. Quando Deus abriu aquele cárcere, não foi só o cárcere físico, foi o cárcere espiritual que aquele carcereiro vivia. Porque Paulo e Silas já eram libertos, estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eram homens libertos. Mas aquele carcereiro não. Então Deus abriu aquelas portas para que se abrisse também as portas espirituais na vida daquele carcereiro. E pedindo luz, soltou dentro, e todo trêmulo se prostrou antes Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Você vê que nasceu ali um desejo naquele carcereiro da salvação. Nasceu um desejo dele de conhecer o caminho da salvação. É isso que falta em muitos, pessoal, desejo de conhecer a salvação. E como eu conheço a salvação, obreiro? Através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde eu encontro Jesus? Aonde está sendo pregada a palavra dele, na igreja, nas igrejas. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Você vê que Deus, quando faz uma obra, pessoal, ele faz por completo, ele não faz pela metade. Deus não queria salvar só o carcereiro, Deus queria salvar ele e toda a sua família, e assim aconteceu. Versículo 32: E lhes pregava a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado. E ele e todos os seus, né, toda a sua casa, né, todos os seus familiares, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Amém, pessoal? Olha algo glorioso, magnífico, né, pessoal? Magnífico. Abriram-se a porta. Nada pode impedir a pregação do Evangelho, pois é Deus quem abre todas as portas para o avanço do seu reino neste mundo. Já tentaram muito impedir, né, o crescimento do Evangelho. Da mesma forma, não há prisões, correntes e algemas que possam deter os nascidos do Espírito Santo. Esse era o caso de Paulo, né? Que foi apedrejado até quase a morte por 3 vezes, e quando se levantava, voltava a pregar o Evangelho, né? É esse tipo de cristão que está faltando hoje, pessoal. Cristãos que nada barra, que não tenha medo de nada, porque se nós já, a nossa vida já não nos pertence, já pertence a Cristo, ao Senhor Jesus. Então, se viermos perder a vida no ganho de almas, na vida com Deus, a gente não perde, a gente ganha, a gente vai ganhar o reino de Deus. Então, para que medo? Porque o que a gente tem visto é cristãos com medo, crentes com medo de ir em lugar A, B, C, como se não tivesse certeza da salvação. Porque eu digo uma coisa, quem tem certeza da salvação não tem medo da morte. Obreiro, e você quer morrer? Não, ninguém quer morrer. Todos queremos fazer a vontade de Deus aqui até o último dia. Mas se Deus quiser me levar, amém, eu estou aqui para servir a Ele, tanto aqui como na glória, né? Não me interessa viver nesse mundo além do que Deus queira que eu viva, né? Se Deus permitir que algo aconteça comigo, é porque Ele já não tem mais propósito para mim aqui e quer me levar para o reino de Deus. Então não tem que ter medo da morte física, temos que ter medo sim da morte espiritual, e essa muitos não têm, né? Portas
Deixa eu ver aonde eu parei, pessoas. Nascidos do Espírito Santo. Diante do ocorrido na prisão, o carcereiro quis se matar com a própria espada, pois, ao perceber as portas abertas, imaginou ter perdido todos os presos, e isso lhes causaria uma grande punição por parte dos seus superiores. Daí o seu desespero. E ele mal pôde acreditar quando Paulo gritou: não faça nenhum mal, não faça nenhum mal, que todos estamos aqui. Amém, pessoal? Então essa é a palavra de Deus nessa tarde, para que venhamos refletir. Se você quiser ler novamente na sua casa, se quiser abrir a sua Bíblia e refletir novamente, é no livro de Atos 16, versículo 27. Tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui mais um testemunho aqui para nós finalizarmos a nossa programação com esse testemunho. Eu me chamo Silvana, tenho 46 anos, onde eu fui mãe dos meus 18 anos. Eu já vinha com uma bagagem de sofrimento da minha família, do meu pai, tanto da minha mãe, né, dos meus familiares. Aí foi que, eu morando sozinha, aí me apresentaram a fé. Aí eu me libertei, me batizei nas águas, me libertei. Aí, logo que eu me converti, aí eu fui agraciada pelo Espírito Santo. Fiz voto, fiz propósito, fui batizada pelo Espírito Santo. E foi aí que tudo começou a mudar. Que daí Deus me abençoou com casamento, com o homem de Deus, que hoje nós somos casados. Mas ainda tinha um problema na família, com meu filho. Aí meu filho começou a se envolver, ele vinha para a igreja, mas só que ele não se afirmava. E foi aí que eu descobri que ele estava traficando. Olá, meu nome é Guilherme, tenho 27 anos. Quando eu era pequeno, eu ia para a escolinha, né, que a minha mãe me levava, frequentava a igreja. Mas um certo tempo, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando uma certa idade, eu conheci umas amizades que me levou para o caminho errado, né? O caminho dos vícios, das drogas, né? Eu sofri muito com ele, porque assim, ele saía passava semanas, dias fora de casa, e às vezes assim, a gente sabia notícias dele, que a polícia estava naquele lugar que eles estavam ali traficando. Então, vinha todas as notícias piores do mundo, vinha. E só que eu não podia fazer nada, porque ele não me ouvia, ele só ouvia as más companhias. Daí eu fui e comecei a usar droga. Eu comecei nos vícios, usar cocaína. Eu chegava a usar bastante droga. Teve dia que eu cheguei a usar numa noite, com uma quantia alta de 150 pinos de cocaína numa noite. Daí fui indo, mas só o vício não estava me contentando. Eu queria se envolver, né? Mas mesmo assim, nessa vida, eu ia para a igreja com a minha mãe e ficava um pé na igreja e um pé no mundo. Daí eu fui e conheci o tráfico. Eu comecei o mundo do crime. Daí conhecendo o mundo do crime, fui e comecei a traficar. Desde novo, comecei com uns 16, 17 anos, já estava traficando. Daí praticamente a minha vida toda foi no tráfico. E foi que aonde veio a oportunidade da Figueira Santa. Aí que é onde nós fizemos nosso sacrifício, juntamos parte de um valor que a gente não poderia usar para esse sacrifício, mas nós fomos para o altar. Por quê? Porque a gente estava vendo que era só o altar mesmo. E foi aí que nós honramos, nós subimos no altar e o nosso único pedido foi pela salvação da nossa família, né? Porque era a única solução para aquele fim. Nós subimos numa sexta-feira, eu e meu esposo subimos na sexta-feira. Quando foi na outra semana, meu filho foi preso. Logo que eu subi, aí veio aquela notícia, né, que meu filho foi preso. Aí eu, dentro de mim, até me perguntei, falei, meu Deus, eu subi no altar e agora aconteceu isso. Aí, mas assim, logo naquela que veio aquela situação, daí veio a resposta de Deus. Você não pediu a salvação?
da tua família? Foi aí que aquela situação toda, em vez de me enfraquecer, eu me fortaleci, porque eu vi que era a mão de Deus agindo, para que houvesse, daquela situação, viesse a transformação do meu filho. Eu determinei dentro de mim que quando ele saísse de lá, ele saísse transformado. Eu não queria ele aqui fora da mesma forma, da maneira que ele estava. Eu queria ele transformado, seja qual fosse a situação que ele fosse passar lá dentro, mas eu queria ele transformado. Veio essa situação da pandemia e eu estava sem notícias dele, porque foi coitada das visitas. Mas Deus já estava trabalhando lá dentro, porque eu nem sabia do trabalho que a Igreja Universal faz lá dentro, das orações, nos propósitos deles lá dentro. Deus já estava agindo nele. Daí foi ali onde que eu decidi me entregar, né? Que chega, né? Até eu falei, deu um basta, eu falei, até quando eu vou ficar nisso aí? E fazendo a minha mãe chorar. Participar dos trabalhos que a igreja ia lá fazia, né? Do presídio ia lá, fazer os trabalhos sempre para... Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Senhor meu Deus e amado Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu me coloco, ó Deus, diante da presença magnífica do meu Senhor, para agradecer, meu Pai, por essa programação, para agradecer por cada ouvinte dessa programação, que eu tenho a certeza, meu Pai, que essa programação, através dela, o Senhor abençoou a vida de muitos. Isso eu tenho a certeza, plena certeza, meu Pai. Obrigado, meu Pai, por estar aqui fazendo a vontade do meu Senhor. Sei que não sou nem merecedor de estar aqui, mas uma coisa eu sei que está dentro do meu coração, o desejo, coração que eu digo é espiritual, o desejo de te servir, meu Pai. Independente de onde seja, eu só quero servir. Eu não quero ser reconhecido por ninguém, meu Pai. Eu quero que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Que diminua eu, meu Pai, para crescer o Senhor. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ó glorioso Deus de Israel, cura, meu Pai, aquele que se encontra enfermo. Meu Pai, consagra esse copo com água, a qual essa pessoa preparou na manifestação da sua fé, meu Pai. Ela não preparou porque eu pedi, apenas porque eu falei. Não, meu Pai. Ela preparou porque ela crê que o Senhor vai consagrar essa água. E eu tenho a certeza, meu Pai, que fiel como o Senhor é, o Senhor está consagrando esse elemento. Elemento esse que representa a pureza, meu Pai, que representa a purificação. Então, quando essa pessoa beber dessa água, meu Pai, que o Senhor colocou nela a tua unção, o teu poder, as tuas virtudes, que seja feita uma limpeza interior nos organismos dela, nos órgãos, meu Pai. E aonde houver uma inflamação, aonde houver um caroço, aonde houver um câncer, aonde houver a AIDS, ó Deus, que seja essa pessoa curada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu te peço, ó glorioso Deus, e te agradeço desde já, na certeza da vitória, em nome do Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Amém. Você que crê, diga amém. E beba da sua água com fé, crendo no milagre. Se sobrou um restinho de água, dá para alguém que esteja passando por problemas de enfermidade. Problema, seja ele qual for, espiritual, físico, tá bom? Para que o milagre venha acontecer e o nome do Senhor e Salvador seja glorificado, que é o Senhor Jesus. Amém, pessoal? Tenha a todos uma boa tarde, pessoal. Chegamos ao final dessa programação e que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.